Bora? Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos projetos 1, 2, 3. Gostaria de agradecer a cada uma a presença de vocês que estão aqui. E você que está aí, cara, já deixa seu like, é muito importante para nós. Gostaria também de dizer que nós corrigimos alguns problemas técnicos que nós tivemos no nosso podcast anterior. Então pode ficar aí, o áudio tá legal dessa vez, o nosso áudio, o áudio do nosso convidado. As câmeras também estão mais ajustadas. Aquele lá tinha sido o nosso primeiro podcast. Nós vamos trazer novamente aquele convidado para ficar um áudio mais fluido. Então gostaria de agradecer a sua presença e, como retribuição, deixa o seu like aí, que é bastante importante para a gente. Se inscreve no nosso canal também, porque sempre você vai receber conteúdo sobre projetos de agricultura de precisão. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, cara, por uma empresa gigante, uma empresa monstruosa do setor do agronegócio, a John Deere. A John Deere, a concessionária da John Deere aqui na minha região é a De Carvalho. Deixa eu tirar aqui, senão vai... E a De Carvalho, cara, nós fomos fazer uma visita lá, o Nelson, que é o gerente da De Carvalho, inclusive o Nelson é o colaborador mais antigo do grupo De Carvalho, cara. O trabalho que esse cara faz sensacional, cara, bom de negócio, cara. Você que tá, procura o Nelson da De Carvalho aqui em Andradina, que você é bom de negócio, tô falando. E cara, ele me presenteou, ele viu o tratorzinho ali, e cara, eu ganhei um presentaço dele, deixa eu deixar aqui no chão. Um outro tratorzinho, cara, e é muito legal, isso é uma réplica, cara, é sensacional. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso aqui de perto, mas cara, é ajeitado demais. E hoje eu vou fazer a nossa live, posso deixar aqui? Com a live com o nosso tratorzinho aqui da John Deere. Ganhei também um bonezão aqui, ó, e cara, foi muito legal, a gente trocou bastante ideia, cara, foi muito proveitoso para nós, e a gente gostaria de agradecer imensamente aí o Nelson. E nós temos agora uma surpresa para vocês que estão aí nos assistindo. Ele pediu para a gente sortear isso daqui, para as pessoas que se inscrevessem no nosso canal. Então, como que vai funcionar? Cara, isso aqui é uma caneca top da John Deere, produto licenciado. Cara, eu nem vou abrir, tá? Nem vou abrir, vai estar do jeito que ele deixou, mas é uma caneca muito ajeitada, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, vai funcionar da seguinte forma: você vai se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Através disso, a gente vai descobrir, a gente vai pegar todos os nomes e nós vamos colocar num sorteio, no embaralhador, e nós vamos fazer esse embaralhamento e fazer o sorteio. Serão 4 podcasts, então esse e mais 3. E aí nós vamos fazer o nosso sorteio. Cara, deixa aí, que é muito legal isso daqui, cara, muito legal mesmo. Deixa eu colocar aqui e agora vamos apresentar aqui o nosso convidado, cara, que eu tenho muito orgulho, meu amigo de longa data, conheço o Rogério há muito tempo. O Rogério vem se destacando muito aqui na nossa região, engenheiro agrônomo, um cara que manja muito do que faz. Tenho muito orgulho, estou muito feliz em te receber aqui, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E me fala aí, cara, se apresenta. Boa noite, Rafael. Obrigado aí pelo convite. A gente que fica honrado aí de poder vir aqui e falar um pouco aí do que a gente sabe, está contribuindo aí com o pessoal aí que está assistindo aí, que segue você aí. Opa, legal, maravilha. Nós vamos falar muito sobre preparo, sistematização, projeto de agricultura de precisão, né? Positivo, né? Inclusive é a minha área de especialidade, né? É a área de agricultura de precisão, projeto, sistematização, preparo do solo, né? Entre outros aí, né? Que hoje você tem que ser multifuncional aí no mercado aí. E tem que ir para cima aí, não pode ter medo. É isso aí. Antes da gente entrar aí nessa parte mais técnica, vamos falar aí da faculdade. Como que foi, cara? Eu sei que, assim como eu, rapaz, eu fiz faculdade de um monte de coisa. Fiz até biomedicina. E nós estudamos junto lá em Votuporanga, né? Eu falava que fazia biomedicina e você falava que fazia o que lá mesmo? Era tecnologia de produção sucroalcooleira. Era como que era? Sucroalcooleiro, limão e açúcar, limão né? E açúcar. É. Ai, cara. Isso aí em 2007. Né? Foi acho que o começo aí, o começo da nossa caminhada, né? Quando a gente começou a enxergar aí o que tinha no mercado, o que tinha no mundo aí. E desde o começo você já foi para esse lado do agronegócio, né? Desde sempre, né? A gente andou se desviando um pouco aí, mas... Você foi para biotecnologia depois, né? Isso. Em 2008 eu comecei a fazer biotecnologia aqui na Fundação Educacional, né? Em 2012 eu me formei, 2013, né? Na verdade.
é uma área que já tinha muito a ver já com a parte agrícola, onde a gente já foi se identificando, a gente já entrou no mercado, mas não da forma que a gente esperava, né? Eu acho que assim, teve porque muita surpresa, era um curso né? muito novo também, acho que as próprias empresas não sabiam exatamente o que fazer com os profissionais. Não sabia, exatamente. Né? E o mercado foi se abrindo, foi se mostrando para a gente e a gente foi se adaptando a ele. Né? Como sempre, eu acho que assim, a gente tem que se adaptar ao mercado, né? E vendo as inovações, vendo para onde ele tende e a gente se especializando, indo para cima, profissionalizando para poder estar atendendo e prestando um serviço de qualidade sempre. É isso aí, cara. E aí então você começou lá com o sucroalcooleiro, depois você fez biotecnologia, então quer dizer, essa parte de tecnologia sempre teve ali no seu DNA, né? Sempre. Aí em 2014 eu fui trabalhar com a parte ambiental, hidrelétrica, né? Aí tive uma passagem pelo Mato Grosso. Quando eu retornei para cá, acho que foi o encontro que mudou minha vida. Foi quando a gente se encontrou e você perguntou se eu queria aprender topografia. É verdade, né, cara? Né? Aí foi um divisor de água na minha vida ali, que me mostrou um mundo que eu não conhecia, né? Um mundo totalmente diferente, um mundo cheio de oportunidades, né? Um mundo com poucos profissionais no mercado, capacitado, né? E foi dali para frente que a coisa começou a deslanchar. E ali você se encontrou mesmo, né, Rogério? Eu lembro, cara, que bem, você foi um dos primeiros colaboradores que a gente, não é que a gente treinou, que a gente aprendeu junto, vai. Tínhamos, acho que o Herbert, o Jordano, você foi anterior ao Herbert? Antes do deles, Herbert, antes do Jordano? Antes deles todos. Você foi o primeiro, né, cara? Eu, você e o Rogério. O Rogério e o Rafael. Verdade, cara. Nós três. E eu lembro que eu falava pro Rogério, o Rogério é o Brameiro. Pra quem não conhece, o Rogério é o Brameiro lá da Unify. E a gente, eu falava pro Rogério, cara, pro Brameiro, eu falava, cara, o Bambam, que é o C, se encontrou, eu acho que a parte do agro. E aí, quando que você fez agronomia, Rogério? Como que foi? Foi logo que eu comecei a trabalhar para vocês na SAG ambiental. Aí eu vi a oportunidade, né? Como eu já tinha feito biotecnologia, eu já estava assim, eu já tinha feito praticamente quase metade do curso de agronomia com a grade que eu tinha. Aí eu entrei na agronomia em 2015, na FEA também, na Fundação Educacional. Cara, legal, lá tem o Leandro, tem a Camila, tem uns caras que manjam muitos professores bons lá. O Lauro, o Kenji, o Lauro, verdade, é um monstro lá, né? Tem muito professor bom ali. Aí ali foi onde assim, a gente começou a dar um rumo, né? Nortear a nossa vida, né? E ver o que realmente a gente queria, né? E ir pra cima. E hoje, onde você foi parar? Aí de lá pra cá, ficamos, foi 3 anos juntos, né, Rafael? Trabalhando lá. Aí dali, eu entrei na Raizen como topógrafo, né, como topógrafo pleno na época. Rapaz, a Raizen tinha uns 3 caras da SAG. Vou ter que conversar com o pessoal da RH lá. Ali passou bastante gente trabalhando com você ali. Na verdade, a sua empresa foi uma escola, né? Até hoje é, né? Na verdade, ali foi um celeiro de formação aí para a região. É isso mesmo, sim, eu falo para todo mundo, né, que você trabalhou na SAG, todo mundo, né, com a área de topografia na região, passou pela SAG e teve uma experiência por ali. Aquilo ali foi um celeiro, né, de profissionais, de bons profissionais. Né. Aí entrei como topógrafo pleno na Raiz. Em 2019 eu me formei, me classificaram para topógrafo sênior e eu trabalhei mais 1 ou 2 anos como topógrafo sênior ali e eu tive o convite para trabalhar com preparo de solo e sistematização dentro da Raizen. Né? Hoje eu sou gestor de operações lá e trabalho com preparo de solo e sistematização. Né? A especialidade minha hoje é preparo de solo, envolvendo todas as áreas dele. Muito legal isso para quem porque assim as pessoas que às vezes não estão ambientadas com o mundo corporativo, eles não têm dimensão da importância que é esse cargo que você ocupa hoje. Mas eu posso falar assim, com toda tranquilidade, sem também entrar muito no mérito do organograma lá, mas que é um cargo extremamente complexo, que possui muita responsabilidade, é um cargo já relativamente alto, onde, cara, e é muito legal você ver essa progressão, sabe? É por isso que a gente sempre fala, cara, esse setor, principalmente esse setor de tecnologia no agronegócio, especialmente o setor de projetos, o setor de sistematização,
é um setor que vai te dar muita oportunidade, porque você vai ter pouca concorrência, cara. Pouca concorrência, né? Assim, porque hoje você tem que juntar uma visão técnica junto com a visão econômica da coisa, né? A viabilidade hoje é o que manda em tudo, né? Sem dúvida. Então, assim, você tem que estar muito bem focado, assim, não é simplesmente você ir lá e gastar, né? Construir, fazer. O que era antigamente, né? Não, antigamente, acabou. lembra? Quanto mais seguro, melhor. Não, tipo assim, né? Isso aí acabou hoje. Hoje, assim, isso era conservação do solo, né? Hoje é sistematização. Aquela terra pulverizadinha, que você via tudo triturado. Não, né? hoje, assim, você vai, revolvimento é o mínimo possível. Se for feito, tem que ser na época correta, na medida correta também, né? Aí nós vamos mais para frente aí até falar aí das situações aí. Legal, cara. Rogério, vamos entrar agora nessa parte mais técnica aí, que eu tenho certeza que a galera está ansiosa por ouvir isso. Cara, sistematização. Não existe resposta certa, tá? Já quero começar falando sobre isso. Porque são termos muito novos. Sistematização é um termo já usado antigamente, mas vem mudando muito. Tem gente que utiliza sistematização mais com essa parte relacionada a projeto, tem gente que usa sistematização única e exclusivamente para a parte de preparo. Então eu já quero te deixar tranquilo que não tem resposta certa, mas na sua visão, o que é sistematização? A sistematização, hoje, do nosso ponto de vista, ela trabalha a conservação de solo, correto? Que é o principal. Você tem que respeitar seu terreno, o seu solo, que é o bem mais valioso que você tem, agregando logística, certo, e agregando rendimento operacional, e agregando também um preparo para a área receber maquinário autônomo. Então, assim, você tem que trabalhar todas essas vertentes aí dentro das suas medidas, né? Não adianta eu querer superestimar a conservação do solo e travar minha logística e meu rendimento operacional dentro da área, elevar meu custo de sistematização. Então, eu tenho que trabalhar muito bem essa visão logística, entrada, saída, batedor, tamanho médio de tiro. Eu tenho que ter noção, ciência, que vai ter máquinas autônomas trabalhando dentro das minhas áreas. Vai estar sozinho? Não vai estar sozinho. Só que hoje, o operador, ele não fica mais tomando conta do volante. Ele tem 5, 6, 7 outras funções do trator e da máquina ali atrás que ele tem que estar tomando conta. A parte de rendimento operacional acho que é muito importante. Não é a mais importante, porque a mais importante é a conservação de solo. Mas você tem que trabalhar no limite da conservação de solo e no limite do rendimento operacional. E quando que são os seus limites? O que vai te determinar isso? Época de plantio, tipo de solo, declividade de solo, tem cobertura vegetal ou não, que tipo de preparo que eu vou utilizar dentro dessa área, você está entendendo? Então, assim, a sistematização, ela engloba todo esse conjunto de técnicas e de pessoas. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Ninguém faz uma sistematização sozinho. Essa parte desculpe te interromper, essa parte da sistematização, da conservação do solo, eu achei muito importante você tocar nesse ponto. Muitas pessoas, cara, quando ouvem de forma superficial, sem fazer uma análise, ele ouve, mas o cara está falando que a conservação do solo é a parte mais importante, é gastar dinheiro à toa. Ele está falando muito pelo contrário, cara. Entra nesse ponto a economia que você tem, porque aquela história, prejuízo pouco é lucro. Então, se você faz a sua área de forma conservada, sem ter risco de erosão, você está evitando um prejuízo gigantesco na sua lavoura, né? Com certeza. Né? Então, assim... e sem contar a parte ambiental também, que é extremamente importante. Quantas toneladas de solo você vai perder por ano? Você sabe? Assim, muitas empresas calculam isso. Né? E o que eu falo? A conservação do solo ela é tão respeitada que eu falo, nem toda empresa tem condições de solo e relevo para fracionar o seu plantio de acordo com a época. Tá? Algumas empresas conseguem, né? Vamos supor, terreno com a declividade acima de 6% com argissolos. Eu vou plantar de inverno. Né? Abaixo de 6% com latossolo.
um latossolo aí de textura média, subir no argiloso aí, eu posso plantar de outubro até março. Então assim, muitas empresas que têm essa variabilidade, ela consegue fazer essa manobra e ter alto rendimento operacional no plantio do ano todo. Algumas empresas já têm as limitações, né? Então, a minha empresa é tudo areia e tudo pirambeira, né? Terreno acima de 8% de declividade. Então assim, você molda de acordo com o seu relevo, né? Então assim, não é uma receita de bolo. Legal. Você tem que chegar, você tem que fazer um estudo da área, da situação, né? Tudo começa ali com um voo de Vante, né? O voo ele traz muita informação para a gente, né? Em loco, a gente classificação de solo, né? Aí você com todos esses dados você vai predeterminar a época de plantio. Então, que tipo de preparo que vai ser feito dentro dessa área, né? Vai ser um preparo cruzando, vai ser um preparo em nível, né? Vai ser um preparo de ponta cabeça, né? Então assim, vai ser um arado, vai ser um subsolador. Isso tudo está agregado com o tipo de solo, relevo. Isso tudo está agregado também com o tipo de sistema de preparo que foi feito, porque dependendo do preparo você consegue arriscar mais ou menos. Isso. Se for um preparo mais simples, você arrisca menos. Se for um preparo mais profundo, você consegue arriscar mais, né? Isso vai estar envolvido com a época de plantio. Tudo. Olha como que a parte de projeto é muito legal. É muito complexa. E olha só que interessante, você tocou no ponto ali. Existe uma época do ano para você plantar determinado solo numa determinada declividade por conta da conservação do solo. Isso. Se você planta fora dessa época, imagina um solo que não deveria receber muita chuva, você planta numa época de muita chuva. Existe uma variável que consegue te ajudar nisso, que é o projeto. Porque aí você segura mais no projeto. Exatamente. Eu pioro um pouco minha operação agrícola, em contrapartida eu não preciso esperar mais um ano para plantar. Exatamente. Então você vai lá e segura isso no projeto. Por isso que o planejamento é muito importante. o rendimento operacional, mas eu não vou deixar de plantar aquela área ali. Você está entendendo? Que no fundo acaba nas contas, é vantajoso. Você está entendendo? Então assim, eu vou fazer uma cobertura, eu vou fazer um plantio de cereal para fazer uma rotatividade, para não deixar no solo exposto, né? Tem essa variável também. Eu posso segurar essa área mais 6, 7 meses, mas eu não posso largar o solo exposto. Vou fazer uma cobertura com cereais, vou fazer uma cobertura com a gramínea, você está entendendo? Para mim, dar um salto e poder ter rendimento dessa área e lá na frente eu não precisar dobrar demais essa sucação. Perfeito. Você também tocou num ponto que eu gosto muito de comentar, que você falou que os operadores agrícolas, hoje eles não são mais mero motorista, porque antes os operadores eles eram motoristas, eles guiavam a máquina. Hoje eu falo que eles são gestor de máquina, né, cara? Porque hoje eles estão muito mais preocupados com a parte funcional, mecânica da máquina e também com a parte, se está caindo o adubo de forma correta, se está sendo feito o plantio de uma forma adequada, né? Qual que é a importância, Rogério, que você vê de um operador agrícola hoje? O cara é operador, não tem vontade de trabalhar com projeto, ele ama a parte de operação. Você acha importante esse cara conhecer pelo menos o mínimo sobre projeto? Hoje ele tem que conhecer o mínimo, tá? Porque o mínimo ali que ele tem que operar é uma tela de um RTK ou de um RTX. Isso aí, hoje um operador ele tem que saber, um operador de plantadeira, um operador de colhedora, ele tem que dominar uma tela de RTK ou RTX, dependendo da marca. Só que aí você veja bem, hoje um operador de uma plantadeira, ele tem que operar o RTK ou o RTX que seja, ele tem 5 câmeras viradas na plantadeira, uma para ver se está caindo adubo, se está caindo herbicida ou fungicida ou um adubo defensivo que for, se está caindo muda, se está tendo cobrição. Então assim, aí ele tem um bordo de telemetria que está monitorando ele para ver que torque que ele está andando, que velocidade e o índice de produtividade dele. Então assim, é muito equipamento hoje o cara tem que dominar. Hoje, se o cara for tomar conta de tudo isso, ele consegue pilotar a máquina hoje? Não consegue pilotar. Não consegue, ele faz uma coisa ou outra. Então assim, ele esquece o volante e vai tomar conta de toda a telemetria da máquina. Essa é uma discussão que a gente tem recorrentemente na internet, porque muitos operadores, quando vê a gente falando sobre projeto, automação de máquina, eles começam a ficar relativamente com medo, e aí eles vêm de uma forma assim, mas isso não vai funcionar, isso não serve, vai tirar trabalho do operador. Cara, muito pelo contrário,
Isso daí vai agregar valor no trabalho do operador, vai trazer muito mais rendimento para a propriedade onde ele trabalha. É só vantagem para todo mundo. É só vantagem. Até para o próprio operador. Para o próprio operador. É um serviço de maior qualidade, paralelismo. Você né? consegue pagar mais. Com certeza. O fazendeiro consegue pagar mais. É porque a plantadeira antigamente tinha uma casinha em cima com um cara lá distribuindo muda. Hoje não. Hoje é um operador só. Que faz tudo isso. Você está entendendo? Mas o mercado, se for ver, todo ele está tendendo para isso. Sim. Né? Você pega uma aplicação de tricograma. Antigamente fazia em 10, 15 soltando tubete na roça. Hoje um hexacóptero faz tudo. E aí essa pessoa está bem mais, o Bravo. tipo de trabalho, remuneração dela é muito superior. Então por isso que assim, se o cara for ficando para trás, a tendência é que ele vai, mas ele pode pegar o embalo e ir para frente. O mercado está aí, a oportunidade tem. E tem uma outra questão também que eu acho interessante. Antes, o operador ele entrava também no mérito do sentido do plantio, porque ele era o motorista. Então quem determinava como ia plantar, se ia ter bico lá embaixo, se ia ter bico lá em cima, era praticamente o operador. E hoje isso vem pronto do escritório. Se o operador, ele tem que entender, eu acho assim, o mínimo o operador tem que entender de RTK e de monitor agrícola, isso é mínimo. Só que eu acho que um bom operador, ele tem que entender de projeto, sabe por quê? Quantos projetos você já pegou? É que hoje você trabalha numa empresa de excelência, mas quando você presta consultoria, ou você vê alguém trabalhando consultoria por fora, você vê as empresas entregando algum projeto sem tanta qualidade assim. Quem que é a pessoa que deveria pegar aquele projeto e antes de plantar de forma errada, falar, ó, esse projeto aqui está com um número de vértices muito grande, esse projeto perdeu o paralelo, não é o operador? Com certeza. Esse é mais um ele trabalho que sente a operador. máquina, é ele que sente a máquina, é ele que vai entrar ali, dar um tiro, fazer uma matação errada, depois vai ter que pisar para replantar. Então, por isso que eu penso, o operador ele tem que entender de projeto. Ele entendendo de projeto, ele vai ser um excelente filtro, cara. E eu acho que a partir do momento que o operador entende de projeto, ele volta a ter um controle também naquela parte do volante. Não que ele vai precisar pegar no volante, mas ele vai fazer parte da tomada de decisão no sentido do plantio. Com certeza. Até eu tive produtor aí que eu ofereci, que eu tenho a minha empresa, depois nós vamos falar disso. Sim. Ofereci linha de plantio para ele. Aí ele falou, mas linha de plantio parecido com AB? Eu falei, é. Ele AB é o mesmo tiro na roça. Eu falei, ó, você não sabe, assim, até que ponto que seu AB vai colocar uma sucação de ponta cabeça, o paralelismo, por melhor que seja o seu operador, ele não vai conseguir dar um tiro reto perfeito. Eu falei, o que é a diferença do projeto? Você, nos pontos de risco, na determinada época do ano, sol, declividade, a gente vai puxar essa sucação, não vai deixar ela de ponta cabeça. Nós vamos tratar a sua linha, não é simplesmente tirar um AB lá no braço e replicar. Eu tenho um vídeo lá na internet, Bambam, porque o apelido vai ser difícil de chamar de Rogério, que é assim, ó, é uma área que ela tem um bracinho para lá. Daí quando você faz um tiro reto, que é o óbvio de ser feito ali, ele fica bom o plantio. Cara, só que é impressionante, se você pega lá na frente, acho que é 300 metros de linha, e dá um anglinho assim na linha, ó, ela tira 20 manobras, cara. Tira 20 manobras. Aí. Um anglinho que você deu. Como que você vai ver isso no campo? Não tem Você como. pode ter a melhor intenção do mundo, você pode ser o cara mais... Você não vê, cara. Não tem como. E hoje pisoteio dentro de roça é o que mais mata a cana e diminui a longevidade canavial. Você é bacana, pra soja, pra milho, pra tudo. Fazer virador dentro de área. Assim, tem situações que não tem como, só que você tem que evitar ao máximo fazer o virador dentro da área. Sim. Então, porque explica pra galera da soja aí, o que seria esse virador? O virador é onde tem a matação de uma linha com a outra linha, tá, pessoal? Onde morre uma linha e passa outra linha reta. Essa região você vai começar a virar ali em cima dela. Você, no caso da cana, você vai matar a cana, mas no caso da soja, você vai gerar na soja, grão, culturas anuais, você vai gerar uma compactação de solo ali naquela região ali. Então sua produtividade naquela região ali vai diminuir. Né? Na cana você vai matar a cana, depois de 3, 4 cortes aí, aquela região só vai ter mato, vai diminuir o TCH de sua área. E vai aumentar o custo com pulverização. Vai aumentar o custo com pulverização, vai mascarar seu TCH geral de uma área,
de repente você acaba reformando uma área aí de forma enganosa, né? Assim, onde você só está com um problema bem localizado, e você acha que é isso, né? Só que a hora que você dilui a produtividade dentro de uma área total ali, você acha que tem que reformar uma área e você não tem, né? Você tem problemas localizados ali, onde você tem as maiores quantidades de virador ali. Legal, cara. E recentemente você abriu uma empresa aí com foco em projetos de agricultura de precisão, foco no licenciamento ambiental e foco também na parte de monitores agrícolas, nessa parte da agricultura de precisão mais operacional aí. Fala um pouco o nome da sua empresa, como que funciona. Então, positivo. Minha empresa é a Top Gel Engenharia de Precisão. Aqui em Andradina, né? Aqui em Andradina, na rua São Paulo, 1812. Legal. Quase esquina ali com a Paraíba, próximo do ATC. E a gente trabalha com projetos de sistematização, a gente trabalha com projetos de sucação, projetos de pulverização em quarta seção, trabalha com projetos de linha na parte de cereais também, com corte seção também, né? Corte seção no caso aí é o equipamento, né? Tem que estar preparado. Sim. Né? A gente trabalha na parte civil também, a gente presta serviço na parte civil, na parte de loteamento, infraestrutura, a gente trabalha na parte ambiental, a gente trabalha com licenciamento ambiental, a gente trabalha com CAR, com georreferenciamento, assim, é uma empresa bastante completa. E a cereja do bolo é os equipamentos de automação agrícola que a gente trabalha. Né? A gente trabalha com as telas da Agris, né? É uma empresa de Curitiba muito forte no segmento. Nós tivemos lá, inclusive, fazendo uns vídeos, o pessoal deve ter visto já no Insta. Os vídeos do simulador, bem legal, isso, né, cara? Né? E a gente é representante da Topcon também. Cara, a Topcon está crescendo. A Topcon está crescendo bastante, né? Só que assim, aí temos a Agris também, né? Que tem uma grande variedade, né, de produtos, telas com piloto automático, né? Com piloto automático com corretivo, com a parte de corretivo. Legal. Né? A gente trabalha com essa parte de automação, controle de comporta, controle de esteira, controle de prato giratório, pulverizadores, a parte de controle piloto com controle de pulverizadores. Tá? E vocês fazem a comercialização do monitor GPS, instalação e também a manutenção disso. Positivo. Né? A gente faz a parte comercial de venda, instalação e assistência técnica. É tudo com a gente. A gente tem uma equipe aí de profissionais, né, atuando já no mercado, e a gente presta todos esses tipos de serviço. Aqui na região é difícil achar uma empresa que faz esse tipo de serviço. Legal, tenho certeza que tem um futuro muito grande aí pela frente. Até porque eu queria falar um pouco, a Agris é uma puta de uma empresa, mas a Topcon, cara, porque muitas pessoas do agro às vezes conhecem pouco a Topcon. Para quem veio da topografia, cara, a Topcon é uma empresa gigantesca que atua no segmento de GPS já há muitos anos, né? GPS estação total, o Topcon é uma marca muito forte e eles vieram forte para o agro, né? Já faz algum tempo, mas agora principalmente começou a se despontar aqui na região. Né? Começou aí, né? Eles já estão em testes aí em grandes empresas da região aqui e os monitores deles aí têm se mostrado operacionalmente disponibilidade de campo melhor do que outras marcas grandes aí do segmento aí do mercado. É mesmo? Fala um ponto positivo dele. Disponibilidade de trabalho em campo. Tá? Que Sinal pago. Vamos falar sinal pago. A máquina ela tem mais horas disponíveis no campo com alta precisão, tá? Porque hoje você tem a tecnologia que eles utilizam semelhante às maiores aí, certo. E melhor, eu falo para você, que legal, porque disponibilidade de campo é maior. Porque você tem um ponto de convergência. Sim. Certo? Certo. Você tem que trabalhar com um ponto de convergência 10 centímetros no máximo aí, 5 a 10. 5 a 10. Você pegar um monitor da Topcon hoje aí, a disponibilidade dele bate em qualquer marca de excelência do mercado aí. Pode pôr um trator do lado do outro, que a gente já fez esses testes, tá? Com sinal pago, e o monitor da Topcon
trabalha mais horas do que o monitor da concorrente. Sofre menos com a cintilação? Sofre menos. E ele mantém a estabilidade de sinal dele é muito maior. Legal, cara. Para quem não sabe o que é cintilação, quando você tem um GPS de precisão, evidentemente são satélites que mandam um sinal de rádio até o seu receptor e ali você faz os cálculos para poder determinar qual a posição precisa. Só que o problema é que o caminho que a onda de rádio faz até chegar no GPS, no seu receptor, ele passa por uma camada da atmosfera que chama ionosfera. E essa camada ele tem bastante íons ali, e quando você tem uma tempestade solar, você sobrecarrega ela sobrecarrega de forma elétrica ali, e aí você tem muita interferência na ionosfera. Então você acaba perdendo muita precisão. Isso é um nome para cintilação de uma forma bem breve, assim, bem simplificada, explicando. Então todos os GPS durante alguns períodos do dia, todos, não importa qual, ele vai sofrer um pouco. Alguns sofrem mais e pelo que o Rogério está nos falando, tocam nesse quesito pela sua experiência muito bom. Sofre bem menos. Aqui na nossa região. Aqui na nossa região, eu acredito que em todas. Legal, cara. Legal. Assim, você pega o apontamento que a gente vê lá, diário, o apontamento por falta de sinal de RTK do trator que tem um GPS tópico, a disponibilidade do equipamento é muito maior. Praticamente você não vê apontamento por falta de sinal, né? Ou das outras marcas grandes você já vê. Legal. Tem agora a John Deere lançou o SFRTK, que é bem novo. Certo. O sistema novo parece um sistema muito bom também. Precisava conhecer melhor esse sistema da John Deere. É legal, cara. Essas marcas, assim, eu acho assim, ó. As marcas vieram aí, todas elas estão no mesmo barco, vieram para somar. A gente tem hoje a líder do mercado, que é John Deere, né? Sem dúvida nenhuma, o GS3, GS4 aí é o líder do mercado. Acho que a segunda, será que é Trimble? Será que é CNH? De monitor, te falando. Vai ser a Trimble. Até porque a Trimble está com a parceria com a CNH também, né? Tem bastante monitor CNH que é da Trimble. Só que é um sinal próprio da CNH. Sinal próprio da CNH. Eles não usam RTX, né? Não usam RTX. Mas é um sinal pago deles. É a parte. Mas é o sistema RTX ou é outro? Olha, eu não sei falar. Eu sei que é um sinal pago a parte deles. Mas é um monitor da CNH mesmo. Eu já vi. Na marca tá Trimble, né? Mas a hora que ele começa a entrar, parece que já é o software da CNH, né? Só que aí você tem, que nem você fala aí, o RTK, muito bom, beleza. O RTK em qualquer situação, ele é excelente. Só que aí você tem que ficar arrastando aquele monte de parafernália. Sim, você tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 torres, dependendo do seu raio de atuação. Então, assim, vai ser usado bastante RTK daqui para frente? Vai, mas vai acabar. Sim. RTK vai cair em desuso. Só para ficar claro, o SFRTK da John Deere é um nome SFRTK, mas o sinal é variável, você escolhe. Ele é conexão via satélite, na verdade, viu? Ele é sinal pago. Ele é tipo RTX. Entendi. É porque o nome que deu é o RTK. É igual aos PTK, né? Isso. Mas qual que é a diferença, pessoal, para quem está ouvindo a gente às vezes? É o seguinte, vamos falar sobre RTK e RTX, que são os mais tradicionais. RTK é Real Time Kinematic. Conexão em tempo real. Então você tem lá seu GPS de base. Vamos entrar em topografia? Eu gosto de topografia, cara. Dei aula de 5 anos, bicho. É nossa área, garoto. Nós temos lá o RTK base. Esse RTK base, você finca ele, crava ele num determinado local e deixa ele durante 12 horas coletando uma base. Depois que você coleta essa base, você materializa ela. Você vai lá e põe uma caneca, põe alguma coisa que não vai sair do lugar. E em cima dessa materialização, você coloca a sua base. E aí você vai informar para a sua base, a coordenada daqui é tal. Para que isso, professor? Porque se você deixa o GPS coletando ponto durante 12 horas e manda o IBGE corrigir, esse ponto vai ficar extremamente preciso. Lembra daquelas questões da ionosfera e tal? Então quando você deixa durante muito tempo ele paradinho no mesmo lugar pegando um ponto, ele fica muito preciso. Agora você imagina você tem que fazer isso com o trator andando. Então, não dá, é inviável. Então o que fizeram? Fizeram o seguinte, colocaram uma base, ligaram um rádio nessa base. Então essa base, que ela sabe a sua coordenada real, ela também recebe a coordenada instantânea. Só que vai dar uma diferença, porque veja só, se você pega um ponto instantaneamente, vai dar uma coordenada errada. Se você pega o ponto durante mais tempo, você vai ter uma coordenada melhor. Ele calcula essa diferença e acha o coeficiente de erro. Ele achando o coeficiente de erro,
você pega um outro GPS, que é o rover, e esse sim é o GPS que você vai andar. Esse é o GPS que vai no trator, por exemplo. Você conecta via rádio um com o outro, e aí essa base vai ficar mandando a correção para o seu rover. Então você consegue conectar, corrigir em tempo real a posição do seu rover. Esse é o RTK. Então o RTK precisa de uma base, foi isso que o Rogério falou, uma parafernália, porque realmente precisa de uma bateria muito grande para deixar essa base. Se ele tiver hoje da 12, tem que carregar a repetidora. Se ele tiver uma baixada de morro, vai dar sombreamento. Nem repetidor funciona. Então vira aquele rolo. Tem alguns pontos negativos, o ponto positivo é que, cara, é extremamente preciso. Preciso. Não tem tecnologia mais precisa do que a RTK. E aí tem o RTX, que é vamos falar agora especificamente da Trimble, que é o Real Time Extended, que é o sistema de conexão utilizando algumas bases espalhadas pela Terra. Então olha só o que a Trimble teve sacada. Ele pensou, cara, eu preciso de uma base que é extremamente precisa para corrigir meu rover, né? E se eu fizer isso ao invés de pedir para o proprietário rural fazer? Então eu vou fazer o seguinte, vou espalhar várias bases ao longo do globo terrestre, vou subir um satélite e vou ficar mandando esse pacote de correção para o satélite. E o satélite distribui esse pacote de correção. Então, quando você pega o RTX, você não precisa ter a base, porque a Trimble, no caso da Trimble, tá fazendo esse serviço para você. Provavelmente a Topcon deve ter algo semelhante, a John Deere tem algo semelhante, que chama SF-RTK, e outras empresas também têm algo semelhante a isso. Então, fica corrigindo em tempo real. Daí você precisa ter só um GPS, que é o seu rover. Só que, em contrapartida, você paga esse serviço anualmente, né? É o sinal pago, né? É o sinal pago. Todo ano você tem que estar renovando a licença. Só que você entra em qualquer buraco que você quiser e você está com precisão altíssima. Não semelhante ao RTK, mas você está trabalhando com alta precisão. Alta precisão, que para agricultura de precisão serve perfeitamente. Daí sobra, cara. Perfeitamente, cara. E falando ainda um pouco mais profundamente sobre os monitores aí, vamos entrar na parte do monitor da Topcon, porque tem um ponto muito legal no da Topcon, cara, que é, ele trabalha com shapefile. Isso ajuda muitos projetistas de agricultura de precisão, cara. Hoje a gente tem algumas marcas que trabalham com um tipo de dado próprio. E isso dificulta um pouco o proprietário rural, principalmente o pequeno, o médio ali, que quer. Já a Topcon ele trabalha com o sistema Shape, né? E o Agris também, né? Isso, tanto a Agris quanto a Topcon trabalham no sistema Shape. Porque eu falo, facilita, né? Você ter um software ali, você não precisa ter um software muito específico para estar convertendo essas linhas aí. Software gratuito. O QGIS, um CAD simples aí, civil, você consegue gerar linhas de plantio com ele. Você entrando aí numa CNH ou numa versão mais atual da Trimble aí, se você não tiver um software específico para você converter essas linhas aí, você já está travado, você não consegue trabalhar. E uma pergunta fácil agora para você, hein? Quais as características deve ter um bom projeto? Um bom projeto, primeiro de tudo, ele tem que respeitar a conservação do solo, né? Ele tem que ter que eu volto lá no começo, ele tem que ter uma logística muito bem estudada, né? Aí a gente, para cana é um tipo de logística, para grãos é outro tipo de logística, para eucalipto é outro tipo. Então assim, você tem que nem eu falar, vou dar um tiro longo na cana de açúcar, vou dar um tiro de 800 metros dentro da área. Né? É bom, sua máquina vai parar? Não, só que a hora que o transbordo encher, você vai sair pisando, você vai ter que girar dentro da área. Então assim, você tem que ter muito bem esse estudo aí, o operacional, né? Você tem que saber a limitação das suas máquinas, até quanto de declividade minha máquina aguenta trabalhar com segurança, né? Porque muitas vezes aí você quer dar um tiro reto, mas vai pôr sua máquina num grau ali que fica arriscado com a operação de colheita, uma operação de plantio, uma operação de cultivo. Esse é um ponto muito legal de você ter tocado, Rogério. Sabe por quê, cara? Porque eu vejo muito projetistas que vê uma área que ele pode arriscar mais, sabe? Uma área que está mais segura, que não recebe água de fora, que tem umas curvas de nível embutida maior. O cara percebe que pode arriscar mais
e aí de repente ele suca de ponta cabeça. Talvez ele não vai ter problema de erosão mesmo, só que ele esquece que a máquina dele muitas vezes vai sofrer demais. Ela pode cara. descer para baixo todo santo ajuda, né? Vai ter que subir, e para subir pelo carregador, você tá entendendo? vai ser plantando. Né? E mesma coisa, terreno de alta declividade, né? Você vai trabalhar com que grau de suco, você tá entendendo? Qual que é o ângulo de declividade que a tua máquina aguenta trabalhar, tanto subida e descida quanto vertical, ela trabalhando em nível, né? Pô, eu tenho período de tombar? Não, mas se tiver um buraco, uma depressão no terreno, alguma coisa ali, um preparo muito bem feito, afundar um lado da sua máquina, essa máquina sua descer rolando morro abaixo. Então assim, eu vou descer com uma declividade razoável, né? Eu vou quebrar um pouco essa declividade, nem de ponta cabeça e nem em nível. Vai continuar dificuldade para mim subir? Vai, só que eu desço aqui, volto numa rua em nível, retorno aqui, desço nessa rua de novo. Então assim, a gente tem que pensar muito também na segurança operacional, né? Que isso aí eu acho que é um dos pontos principais também, né? Junto com todo esse contexto aí de rendimento, né? Onde eu vou cortar meu suco, onde eu vou pôr um carreador, né? Tanto para quebrar a sucação, quanto para mim fazer um virador, quanto para mim entrar e sair com o meu produto, com o meu insumo, para mim fazer minha logística dentro da área ali, né? E quanto eu posso arriscar dentro da minha conservação de solo, em que época do ano. Então assim, não existe um projeto ideal para tudo, né? Eu acho que cada área ela tem que ser muito bem estudada, todos esses fatores aí, antes de você tomar uma decisão. Legal. Quer ver? Agora eu vou dar um bônus para vocês, fica vendo, ó. Dá uma aula para esses caras aí, Bambam, sobre curva de nível base larga, embutida e passante. Foi com você que eu aprendi que tinha 3 tipos de curva de nível. Na verdade 4, né? É 4 agora? Então vamos aprender junto então, pessoal. Pera aí que eu vou te ajudar aqui, Rogério. Eu vou abrir aqui, ó, na nossa telinha ali, as imagens das curvas. Vamos lá. Que aí vai ficar mais fácil para você ir falando também. Vou tentar achar, olha só como que é legal isso, ó. O conhecimento que esse cara vai te passar é tão difícil que a gente vai tentar procurar as coisas aqui na internet, talvez a gente nem ache, ó. Curvas de nível base larga. Vamos ver se a gente vai achar uma base larga aqui. E talvez a base larga que a gente ache não é a que a gente tá... aqui talvez seja, né? Essa tá um pouco parecida? Tá um pouco parecida. Essa daqui é parecida com a passante, né? A passante por base larga, ela muda pouca coisa, tá? Quando que a gente vai utilizar uma curva passante? A passante, ela já fala passante porque a sucação vai cruzar ela, seja bem perpendicular ou seja paralelamente, tá? De qualquer jeito. De qualquer jeito a sucação vai cruzar. Essa curva passante, isso aí eu vou falar da cultura de cana, Certo. tá? A gente fala que ela tem que ter uma proporção de 1:30, certo? Então, cada 3 metros ela tem que ter 10 centímetros de altura, 3 metros de base. Vamos pôr com a curva dessa aqui, ela tenha 15 metros de base, certo? A base vem do começo da caixa ao final da saia, certo? O começo da caixa também aqui, tá, pessoal? Ó, isso aqui tem que ter 15 metros. Para que isso tem que ter para que tem que ter esses 15 metros? E 15 metros de caixa, que é do topo até o começo do corte lá, ó. Então, armazenar água para o infiltrar. Isso, mas a passante tem que ter essa dimensão, porque na hora de eu cruzar com o implemento plantando, eu não fazer quina. Se eu fizer quina, essa parte de subida aqui, eu vou matar toda essa cana aqui. A chance de não nascer cana aqui é muito grande. E na hora da minha colheita, eu passar aqui arrancando touceira, também é muito grande. Ou largando chibata para trás. Então assim, se você fizer uma passante fora de padrão, você vai matar a cana toda nessa região aqui, ó. Certo? Isso é um passante. Aí você tem o base larga, certo? O base larga, ele vai diminuir um pouco a dimensão, tá? Ele vai ser praticamente essa mesma curva, só que essa dimensão aqui vai diminuir, porque eu não vou
utilizar ele cruzando, eu vou usar ele como base de educação, certo? Certo. Vamos voltando no passante. Quando que eu uso passante? Latossolo, inverno, declividade abaixo de 6%. Certo? E qual o tipo de preparo você tem que ter? Não, aqui você pode fazer porque assim, ó. Mas aí seria mais interessante no subsolo. A gente subsola ou faz arado até o início da subida aqui, ó, para não desestruturar a base dele. Ah, na base não? Não, a gente não faz. Ou faz em nível mais raso. Tá. E o restante da área, obrigatoriamente tem que ter subsolagem ou não? Olha, aí vai do dimensionamento que você vai fazer para a curva, tá? Porque você conta que assim, a gente trabalha com subsolagem de 50 centímetros de profundidade ou arado. Isso por si só vai absorver 50 e 60 milímetros. Você está entendendo? Certo. O arado ele vai desestruturar mais o solo? Vai. Só que vai aumentar a fertilidade também. Você vai mandar corretivo lá para baixo. Aí, base larga. Quando que eu vou usar o base larga? Eu vou usar o base larga em épocas mais chuvosas, certo? Certo. Em épocas mais chuvosas. Por quê? O que é meu problema de eu cruzar a sucação aqui na época de chuva, Rafael? Ali você vai primeiro criar alguns caminhos preferenciais na hora de... Então a água vai conseguir pular a curva com mais facilidade. E vai juntar água na caixa. Como é que você vai cruzar com a máquina? Colher também. E para cruzar plantando dentro de uma caixa cheia d'água. O base larga, você já não tem esse problema. Porque você pode plantar até aqui, ó. Aqui vai ter umidade, você pula esse ponto e planta dali para lá. Perfeito. Depois, na hora que secar, você vem e planta a caixa. Sim, a base larga vai ter isso mesmo, ela acumula mais água. O que é amplificado ainda na embutida, né? Já vamos entrar na embutida. Isso. Aí você vai usar o base larga em que situação? Situação de argissolo, certo? E declividade entre 5 e 8 a 9%. Certo? Por quê? Para você abrir a caixa de um passante, você não pode ter um terreno de alta declividade. Senão você tem que dar 3, 4, 5 tombos com a pá. Que custo que vai ser isso? E a caixa vai ficar pequenininha. E ainda vai ficar pequena, você vai gastar um mundo de dinheiro e não vai conseguir atingir o objetivo que você quer. É porque quanto mais íngreme a mais área, difícil mais você tem abrir que erguer para armazenar mais água. Mais difícil você construir a caixa. Então o base larga, você tem uma caixa menor e uma altura maior. Você está entendendo? Perfeito. Legal. O embutido. Que essa curvona bonita, essa bonita de ver essa parede, coisa mais linda para conservação de solo. Que vai dizer para o plantio. É a melhor curva que existe. Para o plantio, ela é uma curva que trava a sucação, igual a base larga. Sim. Só que para conservação de solo, com um terreno de 8% até 12% de declividade, você tem uma segurança maior. Por quê? Você tem uma limitação, um terreno de alta declividade, de abertura de caixa, como eu estou falando para você. Perfeito. E aqui numa curva dessa, você não precisa abrir muita caixa. Por quê? Porque a parede dela é alta. Então você consegue fazer a cubicagem do dimensionamento do talhão dentro de uma área menor. Perfeito. Então você tem uma menor área de alagamento com um espelho d'água maior. Perfeito. Você está entendendo? Só que até 12%, o que é o problema? Porque as costas dela, só de você construir aquela costa dela lá, num terreno de 8% de declividade média, se você fizer um voo curvante, você vai ter 8% de declividade média dentro da área. Você construiu embutido dentro da área inteira. Se você voar curvante de novo, só essa costa da embutida pode subir de 8% para 10% a declividade média da área. Que já é muito. Você está entendendo? Então 12% já é limite, você fala. Então, assim, eu ouvi isso de especialista, tá? Certo. Que assim, você aumenta muito a declividade na costa da curva. Qual que é o problema? Máquina escorregando, tem problema de tombamento, né? Então, assim, a colheita não vai ser aquelas coisas. Então, na hora um canavial que fosse durar aí 6, 7 cortes, você vai olhar a costa dessa curva, vai ter só mato. Legal. Você está entendendo? Muito legal. E o quarto tipo que eu estou curioso? O quarto tipo é o embutido invertido, que você vai usar com terrenos acima de 12% de declividade. Mas você não vai ter. Porque ele faz a correção do desnível do terreno.
Essa daqui? Não. Então não tem. Vai lá, explica pra nós então. Ó, você não... Dá pra gente pegar aqui, ó. Só pra você ter uma noção. Então, a gente aqui tem um terreno, vamos pôr uma declividade de até 8%, certo? Então, para você furar um embutido, por que eu falo que você aumenta a declividade do terreno? Você vai entender aqui, ó. Vou fazer um embutido comum, tá. Só para você ver. Olha, ó, tá vendo essa declividade média? Perfeito. Você vai vir com o embutido aqui, ó. Você vai fazer um corte aqui, ó. Vai levantar aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Você aumentou a declividade do terreno, ó. Certo? Então, assim, o seu operacional nessa região aqui, ó, vai ficar perigoso. Com certeza. Certo? E você vai fazer isso em várias faixas da sua área. Você tá entendendo? Sim. Agora, o embutido invertido. É terreno com declividade maior do que essa. Tá. Tá? Então, vamos tentar expressar aqui uma declividade um pouco maior, ó. Perfeito. Como que você vai fazer o corte? Você vai fazer esse corte aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Certo? E aí você entende? Você diminui a declividade do terreno. Sim. Você está entendendo? Ele fica uma caixa de uma curva passante. Isso. E aí ele faz aqui a crista virada para as costas. E aí as costas tá reto, tá em nível. Reto. Você não tem aumento de declividade. Você está entendendo? Legal, só que seu limitante, interessante, cara. O que é seu limitante? Você tem alta declividade aqui, abertura da caixa. Esse é seu limitante. Você está entendendo? Legal mesmo. Só que assim, eu já vi situações que eu conseguia vir até 12, 15 metros de caixa. Numa curva dessa com declividade altíssima. Por que ela não é usada também em declividade menor? Porque ela não vai dar, né? Área de raspagem. Ela não vai dar. Hoje, o que eu falo assim? Eu vou fazer um passante, um basilar, Meu, você tem um projeto que funcionou dentro da sua área, você tem um projeto de conservação de solo que funcionou com bastante sucesso, você tem um projeto de operacional que teve um sucesso razoável ou bom, não compensa você raspar sua área, desestruturar suas curvas. Você está entendendo? Certo. Por quê? Esse material aqui, para ele estruturar de novo, é 4, 5 anos para esse material estruturar. Tá? Vamos supor que eu tenha a capacidade máxima dessa curva atingida de água, de chuva. Com 5 anos, ela vai escorrer aqui e não vai estourar. Vai só extrapolar, vai, né? Se for no primeiro ano que você desestruturou o solo, essa área vai arrebentar no meio. Que estoura uma curva devido ao efeito cascata. Porque esse material está todo desestruturado. Certo. Você está entendendo? Isso aqui, ó, até máquina passar, esse solo agregar, assim, ter a estruturação novamente do que ele era original, é muito tempo. Então, assim, fora a área de raspagem, é uma média de 30%, você tira a fertilidade da sua área. Pô, por que eu não, em vez de eu fazer isso aqui tudo, eu faço um preparo profundo, bem feito, corrijo alguns pontos que não teve sucesso na conservação do solo e planta essa área. Tá muito travado, tem aí, rendimento operacional zero, aí compensa. Tá? Eu tenho um rendimento mediano ou bom, com um projeto bem sucedido, eu não aconselho você relar a mão na área. Legal. Falei pra vocês que ia ser um bônus, cara. Falei pra vocês que ia ser uma aula, tá vendo? Então são 4 tipos de curva. Muito interessante isso daí, viu, Rogério? Legal mesmo, cara. Rogério, então você manja dos Paranauê, como todos puderam observar. Muito legal, cara. Tenho muito orgulho de fazer parte, assim, da formação, da minha formação. Mas e também do seu círculo de amizade, viu, cara? Você sabe que a gente tá junto mesmo. Como que faz para achar a sua empresa, cara? Telefone, localização, fala aí. A gente está localizado na Rua São Paulo, número 1812. Pertinho do ATC, pertinho do ATC ali, quase esquina com a Paraíba. Pessoas do Brasil inteiro assistem a gente.
018 99763 2332. Então, pessoal, só para ficar claro, o telefone é 018 99763 2332. Eu falo com a Bruninha, beleza? Rogério, tem mais alguma consideração que você queria falar? Queria agradecer muito a sua participação. Só para lembrar o pessoal, galera, curte e se inscreve no nosso canal. Se quiser comentar também para deixar bem garantido aí, ó. Aqui, ó, nós vamos sortear essa super caneca que vocês vão gostar bastante, é bem legal, viu? Rogério, cara, queria agradecer muito a sua presença aí, se você tiver alguma consideração final para fazer. Eu que agradeço aí a oportunidade aí de estar fazendo parte aí da história, não só sua, como do Projetos 123, legal, que está crescendo aí em todo o Brasil aí. É sucesso garantido. Pessoal, para cima desse mercado aí que tem pouca gente que manja disso, pessoal. Muitas oportunidades. Vamos procurar se especializar. É um mercado que ele não é nem um bicho de sete cabeças, mas ele tem suas complexidades. Não é simples de tudo, não. Tá o cara aqui para ensinar vocês como que tem que ser feito e vamos para cima aí fazer da forma correta. Isso aí. Pessoal, forte abraço então. Deixa seu like aí, maluco. Se ainda não deixou, por favor, deixa seu like aí. Forte abraço, até a próxima. Valeu, Rogério. É nóis. Valeu. Legal.